Olá, tudo bem com vocês? Vamos deixar agora as orientações para a nossa aulinha desta tarde. Desta vez, utilizaremos o nosso livro Aprender Sempre, tanto para a disciplina de português, quanto para a disciplina de matemática. Mas fiquem atentos, tá? Para as páginas, já deixei para vocês a agenda do dia no WhatsApp, para que vocês aí fiquem por dentro daquilo que vai acontecer, né? Porém, é sempre muito importante assistir os vídeos, né? Pois neles eu deixo aí as orientações de uma forma mais clara, tá? Para que vocês executem as atividades. Então, vamos pegar o nosso livro, abri-lo então na página 11 e 12 de português. O nosso livro Aprender Sempre. Vamos dar continuidade, né, ao estudo que nós estávamos fazendo, tá? Aqui nós vamos trabalhar hoje com a aula 5 e aula 7. Preste atenção. Aula 5 e aula 7, tá? Nós não faremos as 6 nesse momento. Combinar? Então, vamos ver aí. A aula 5. Coloquem a data no próprio livro, tá? Não se esqueçam de fazer o cabeçalho no caderno, copiar a agenda do dia, tá? Para que fique tudo registrado bonitinho, o seu caderno mantenha aí a organização, tá? Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia, a reflexão sobre a língua. Então, nós vamos analisar algumas escritas que foram produzidas por alguns alunos, tá? E nós vamos pensar a respeito da ortografia. Eu já disse para vocês que quando trabalhamos a ortografia é com o objetivo de levá-los a escrever corretamente, tá? Então, nós temos que observar aí, para muitas palavras nós temos algumas regrinhas específicas, e para outras palavras, nós temos o quê? Que memorizar, né? A forma correta de escrita. Então, o que vamos aprender nesta aula? Nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Então, nós vamos comparar aí as escritas. Nós trabalhamos aí há pouco tempo com 2 contos, né? Da Fiandeira Preguiçosa e as 3 Fiandeiras. Então, a professora fez aí o ditado, né? De um trechinho do conto. E nós vamos analisar esse ditado, essa escrita, para que a gente pense na forma pela qual as palavras foram compostas, foram escritas. Nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Número 1. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, 2 estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Então, aí, por que esses estudantes escreveram de forma diferente? Né? Justamente porque surgiram as dúvidas no momento de escrever essas palavrinhas. É o que acontece com vocês. Muitas vezes surgem as dúvidas, elas aparecem, né? Então, nós temos que refletir um pouquinho sobre essa ortografia para que a gente consiga aí memorizar a forma correta de escrever algumas palavras, ok? Então, nós vamos aí verificar o primeiro texto. O texto do Marcos. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre.
Então, ficou bem caladinho. E desde esse dia, nunca mais falou em fio ou enfiar. Então, esse foi o trecho 1, tá? Aliás, o texto, primeiro texto, escrito por Marcos. Vamos para o segundo texto, que é um trechinho do mesmo texto, porém escrito por outra criança. Dessa vez foi escrito por Paulo. O homem tratou. Então, a gente verifica aqui, né? Você pode grifar. Porque no texto 1, né, a gente verifica que foi escrito com U. Enquanto no trechinho 2, foi escrito com L. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se. Olha só, alguns leriam assim, né? Olha só. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Então, a gente verifica que no trecho 1 foi escrito de uma forma, no trecho 2 de outra. Mas, quando olhou, mas quando, né, aqui, o Paulo colocou com final L, né? Quando olhou dentro do caldeirão, viu, olha só, percebam a diferença. No primeiro trecho, as palavrinhas estão terminadas em U, enquanto no segundo trecho estão terminadas em L. Viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu. Eu leria aqui, gente, até perdeu, né? Mas tem criança que confunde, porque às vezes o L realmente tem o som de U. Perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou. Olha aqui a forma que o Paulo utilizou. E olha a forma que o Marcos ficou bem caladinho. E desse dia, nunca mais falou em fio ou em fiar. Bom, nós temos aí o mesmo trecho escrito de duas formas diferentes. Nós observamos que todas essas palavrinhas se tratam de verbos. Nós já estudamos a respeito, né, de palavras que terminam com L ou com U. E nós já vimos que os verbos no passado terminam com U e não com L. Enquanto substantivos, sim. Substantivos podem terminar, né? Lençol, anel, jornal, são substantivos, são palavras que nomeiam as coisas, os seres. Então, o L, nesse caso, tem som de U. Porém, quando nós analisamos esses dois trechos, aliás, esse trecho escrito de formas diferentes, nós verificamos que todas as palavrinhas que foram grifadas são palavras que são verbos, são palavras, tá? Que indicam o quê? Indicam ação, né? A ação de quem? Do homem, né? O texto já começa, o homem tratou, vestiu-se, né? Ele vestiu-se rapidamente. Aí depois ele olhou dentro do caldeirão. Quando ele olhou, ele viu, né? Com espanto que a estopa estava fervendo. Né? Então, o que aconteceu? Ele perdeu o fôlego, porque ele pensou que a culpa era dele, que ele havia se descuidado e tal. Então, ele ficou bem caladinho e nunca mais falou. Então, nós verificamos que todas as palavrinhas que foram grifadas estão mostrando que
Foram ações praticadas pelo homem. Então, essas ações são verbos. E o verbo, quando ele quer mostrar uma ação que já aconteceu, né? Se for no singular, se for apenas de um, ele vai terminar em U, tá? Então, vamos lá. Número 2. Grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então, foi essa atividade, tá? Enquanto eu fui lendo, eu fui grifando, tanto no texto 1, no trecho 1, desculpa, e no trecho 2, a forma diferente aí. Os sinais foram diferentes. Aqui no caso, gente, vocês vão grifar só vestiu, tá? Vestiu, ok? Então, a primeira atividade era leitura, a segunda é grifar nos dois trechos os verbos no passado. 3. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Bem, quando nós estudamos aí os finais da palavra, né, com U ou com L, nós verificamos que algumas palavras terminam com L e o som desse L é U. Eu citei aqui para vocês, inclusive, né? Jornal, anel, lençol, azul, né? Essas palavras, elas terminam com L, porém, são escritas com a letra, são escritas com a letra L, desculpa, porém, tem o som da letra U, né? Então, a gente verifica que algumas crianças se confundem ao escrever essas palavras, por quê? Porque os sons delas são idênticos. O som do L no final das palavras é o mesmo som do U. Então, é isso que traz essa confusão durante a escrita. Ok? Então, por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Porque o som do L é U, né? Então, vamos lá para a próxima atividade. Vamos verificar aqui. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Então, nós já verificamos, né? Que o Marcos escreveu todas as palavras corretamente. Por quê? Porque ele colocou com U as palavrinhas que estavam no verbo, as palavrinhas que indicam o verbo no tempo passado. Então, vocês podem colocar aí, tá? Sim. Marcos escreveu corretamente. Ele escreveu todas as palavras com final U. Né? Então, aqui você só vai escrever para mim. Sim, o Marcos. Agora, vamos para a atividade 5. Observe a escrita correta das palavras. Então, vamos verificar. Tratou, perdeu, vestiu, ficou. Olhou, falou, viu. Essa forma aqui foi a forma utilizada por Marcos. Ele escreveu todas as palavras, né, finalizando com U, certo? O que essas palavras têm em comum? Acabei de dizer para vocês. Todas as palavrinhas foram escritas com U no final. E elas são verbos, porque elas indicam ações e um estado, né? Ficou, né? A forma como ele se sentiu, né? Ou como ele ficou, na verdade. Olha, tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou e viu. 6. Qual é a diferença entre abriu
e abril. Quando nós olhamos para essa palavrinha, né, às vezes pode acontecer um erro, né? Pode acontecer uma dúvida, né? Por quê? Gente, o que tem que elas têm de diferente? Sim, uma é escrita com U, outra escrita com L, né? Mas como eu identifico? Eu identifico que a palavra abril, final U, indica um verbo. Que verbo? O verbo abrir. Marina abriu a porta. João abriu a garrafa, né? Mariazinha abriu a geladeira. Então, são atitudes, né, tomadas por esses personagens, por essas pessoas, desculpa. É que eu citei Joãozinho aí, Mariazinha, associei aos personagens do texto, mas não tem nada a ver. Então, são ações, tá? Ações tomadas por alguma pessoa, por alguém. Então, abril. Agora, abril com L indica um mês, que é o mês de número 4, né? Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril. É o nome que foi dado ao mês de número 4. Então, indica o quê? Não é mais um verbo, indica um substantivo, é um nome do mês 4. Deu para entender? Abril com U é verbo, abril com L é substantivo. 7. Com seu professor, sua professora e colegas, escreva uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Nós já acabamos de verificar, né, que as palavras que indicam verbos no passado terminam com U. E as palavras que são substantivos são escritas com L, tá? Então, você elabora aí melhor o seu texto, tá? Melhora aí a sua regra ortográfica. Inclusive, nós já estudamos no nosso ler e escrever algumas situações que nós trabalhamos com o L ou U no final das palavras. Então, vale a pena aí conferir, dar uma olhada no ler e escrever. Nós, inclusive, elaboramos algumas regrinhas referentes a isso. Número 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam em U. Então, se são os verbos no passado que terminam em U, vocês devem escrevê-los de acordo com o texto A Fiandeira Preguiçosa. Então, vai ter que voltar um pouquinho, viu, pessoal? Olha só, o texto A Fiandeira Preguiçosa está na página 9 e página 10. Então, vocês vão ler esse texto e vão encontrar essas palavrinhas, tá? Mas são palavras que indicam verbos, ações ou estado, tá? As 5 palavras. Porque eu acabei de bater o olho aqui numa palavrinha, na palavra pau, por exemplo. Eu posso encaixar essa palavra aí nessa atividade? Pau está indicando um verbo? Não. A palavra pau está indicando o quê? Um substantivo. Nesse caso, ele não se encaixa, tá, naquela atividade, porque naquela atividade está pedindo o quê? Está pedindo 5 palavrinhas que indicam verbos, ó. Escreva mais 5 verbos. Então, guarda aí na sua cabeça que são as ações, terminadas em U, ok? A atividade 6 não faremos nesse momento, tá? Vamos para a aula 7. As características dos personagens. Vamos fazer a reflexão sobre a língua. Fizemos uma reflexão sobre a escrita correta, ou seja, a ortografia. Agora faremos uma reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que
caracterizam as personagens na história. Número 1. O trecho a seguir foi extraído do conto As Três Fiandeiras. Então, foi o primeiro conto que nós trabalhamos no livro Aprender Sempre. Complete o texto com as palavras que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto. Então, pessoal, para que vocês consigam fazer essa atividade com mais segurança, é importante que vocês voltem um pouquinho lá no primeiro texto, né? As Três Fiandeiras, façam uma leitura, aproveitem aí esse treino, faça a leitura em voz alta, vá para o seu quarto, num ambiente tranquilo e faça a leitura em voz alta, tá bom? Por quê? Porque quando você for fazer essa atividade, você não vai sentir nenhuma dificuldade, tá? O que está pedindo? Está pedindo para que vocês completem esse texto com as palavras que estão no quadro. Só que essas palavras, elas devem estar de acordo com o texto As Três Fiandeiras. Não é aleatoriamente, você vai encaixar qualquer palavra em qualquer lugar, tá? Não, elas devem estar de acordo com o texto. Então, vamos lá. Uma moça, e aí você tem aqui 2 espaços, né? Então, nós vamos pensar. Se você vai ler o texto, você vai pensar aí qual dessas palavras, né? Qual dessas palavras será que se encaixa para ficar de acordo com o texto? Trabalhadora, bonita ou prendada? Porque vai se referir a quem? A moça. Então, verifique no texto, tá bom? Não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador. Então, aqui está faltando uma palavra que se refere ao mercador e aqui também. Tá? Será que esse mercador era o quê? Era o melhor? Era solteiro? Era rico? Era pasmado? Então, de acordo com o texto, você vai completar aí. Que dizia só casar-se com a fiandeira da cidade. Então, vai ter aqui alguma característica da fiandeira. Então, lembre-se, sempre de acordo com o texto. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo desfiá-lo todo num só dia. O homem ficava, mais uma palavrinha que está faltando, vendo uma moça tão, né? Outro espaço. Então, de acordo com o texto, qual palavra vai, ou quais palavras se encaixam aqui? A gente vai verificar que no início foi citado o quê? A moça. Então, são palavrinhas que vão dar características para essa moça, tá? Aí o texto continua. Perto da casa da moça morava um mercador. O quê? Nós temos 2 palavrinhas que estão faltando, né? Vocês vão encontrar aqui no quadro de acordo com o texto. Mas o que eu quero frisar é que essas palavrinhas atribuem características a esse mercador. Não sabe quais são? Voltem no texto, tá? No início aí do nosso livro Aprender Sempre. E depois o homem ficava, como é que ele ficava? Vendo uma moça tão, né? Então, aqui é alguma característica atribuída a quem? Ao homem. E aqui no final, vendo uma moça, se referiu à moça. Então, uma característica atribuída a ela, tá? Qual é a função dessas palavras no texto? Discuta com sua dupla e registre aqui. Bem, quando nós pensamos em características de personagens, é o mesmo que nós dissermos de alguma qualidade ou algum defeito, tá? Característica é quando atribuímos qualidade ou defeito a alguém. Essas qualidades ou defeitos são chamadas do quê? De adjetivos. Então, não se confunda, substantivo é a palavra que vai dar nome. Por exemplo, olha, estojo, por exemplo, mouse, por exemplo,
caderneta, são substantivos, né? Estão atribuindo nome a esses objetos, né? Blusinha, óculos, certo? Agora, quando eu digo azul, óculos azul, eu estou atribuindo o quê? Uma característica para os meus óculos. Quando eu digo estojo listrado, listrado está atribuindo característica a quem? Ao meu estojo. Então, é o quê? Um adjetivo. Caderneta velha. Velha é uma característica dada a essa caderneta, tá certo? Então, qual é a função dessas palavrinhas que vocês utilizaram aqui para preencher, para completar as lacunas do texto, né? Qual a função? A função dessas palavras é atribuir qualidades ou características, certo? Vamos lá. Número 3. Você se lembra do que são adjetivos? Vamos retomar. Então, vamos aí reforçar mais um pouquinho para que você não esqueça o que são adjetivos. Para saber mais. Pode pintar aí, gente, para saber mais. As palavras que expressam características ou atributos a outras são chamadas adjetivos. Foi o que eu disse para vocês. Azul, listrado, mouse, né? Mouse, isso aqui é um mouse. Mouse é substantivo. Vermelho. Vermelho é uma característica, né? É um atributo. Caderneta velha. Velha é um atributo. Então, o que são características ou atributos? São qualidades, podem ser defeitos, tá? A gente está caracterizando algo. Algumas vezes, para essa função, os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, expressões chamadas locuções adjetivas. Exemplos: cabelos cor de ouro. A locução cor de ouro significa dourado. Então, geralmente os adjetivos, eles são escritos utilizando apenas uma palavra. Como os exemplos que eu dei: azul, listrado, vermelho, velha, ou caderneta pequena, né? Esses são atributos que são utilizados utilizando apenas uma palavra. São utilizados, aliás, atribuímos qualidade por meio de uma só palavra. Desculpa aí se eu me embolei. Bem, quando nós utilizamos mais de uma palavra, para atribuir alguma característica, nós utilizamos o quê? As locuções adjetivas, tá? Número 4. Que adjetivos você atribuiria à protagonista do conto A Fiandeira Preguiçosa? Então, nós lemos esse texto, né, dessa mulher que tinha muita preguiça, né? Então, ela teve aí um comportamento, né, estranho, né? Esse comportamento aí caracterizava o quê? O que ela era realmente. O que você acha que nós podemos atribuir como característica, né? A fiandeira preguiçosa. Então, a gente já, inclusive no título, a gente consegue já conhecer um dos atributos, uma das características dela, né? Ela era o quê? Preguiçosa. Mas o que mais você pode utilizar para dar esses atributos para ela, essas características para elas, né? Então, você vai pensar aí na palavrinha e vai escrever aqui. Número 5. Agora, circule todos os adjetivos que aparecem no seguinte trecho do conto. As três fiandeiras. Então, adjetivos são as palavrinhas que atribuem características ou qualidades ou defeitos a alguém. Então, vamos ler esse trecho e vamos observar aí quais são os adjetivos que aparecem. Fiamos anos e anos.
E ficamos assim, corcovadas pela posição. Olhos esbugalhados de acompanhar o riso. Queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, o que nós vamos olhar aí, pessoal? Nós vamos olhar que existem algumas características que foram atribuídas. Olha só, quando as 3 fiandeiras dizem, olha, fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas ou corcundas pela posição. Elas estão atribuindo uma característica para si mesmas, né? Então, elas estão o quê? Atribuindo o quê? Os adjetivos. Então, vocês vão aí circular a palavra corcovadas. Pela posição. Olhos esbugalhados. Esbugalhados é uma característica que foi dada aos olhos de quem? Aos olhos das 3 fiandeiras. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão circular, então, tá? Essa palavra aí, tá? Tá difícil aqui, pessoal, olha. Esbugalhados. Você. Vocês vão caprichar aí, gente. Aqui não tá ficando muito bom, não. Vocês vão circular a palavra esbugalhados. Olhos esbugalhados de acompanhar o riso e queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, está se referindo a quem? Aos queixos das mulheres. Os queixos eram como? Eram queixos feios. Então, vocês circulem aí esses adjetivos. Tá bom? Bem, a tarefa de hoje da língua portuguesa se encerra aí. Leia, releia com bastante atenção, tá? Façam tudo com muito capricho, ok? E daqui a pouco eu voltarei com a aula de matemática.